Bom dia, meus amigos, meus irmãos de cruzada. Vamos iniciar a nossa palestra desse domingo. E nesse domingo a gente vai estudar o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título que não poderá ver o reino de Deus quem não nascer de novo. Nós vamos falar inicialmente sobre ressurreição e reencarnação. Nós vamos falar também sobre como a reencarnação fortalece os laços de família, e vamos falar dos limites de encarnação e a necessidade da reencarnação, né? Para começar, vamos ver o capítulo 4 nos mostra, né, uma passagem onde Jesus na Cesareia pergunta aos seus discípulos, né, o que dizem os homens a respeito dele, do Filho do Homem, né? Então os discípulos respondem. Alguns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que é João Batista, outros dizem que é Jeremias, né? E aí ele pergunta, e vós, o que dizem a respeito? Aí Simão Pedro, diz a ele, Senhor, sabemos que és o Filho de Deus, né? O Jesus Cristo, Filho de Deus. E ele responde para Pedro, pois é, Pedro, você é um homem de fé, você é um homem de Deus, porque quem respondeu assim essa resposta não foi te dada pela carne e nem pelo Espírito. Essa resposta foi te dada por meu Pai. Muito bem, aí nessa passagem a gente pode ver duas coisas, né? Primeiro que o povo hebreu da época, eles já tinham o conceito da reencarnação. Embora isso não ficasse muito claro para eles, porque no entendimento deles ainda não era tudo bem certo, bem explicado, não foi explicado, e talvez não tivesse na época nem em condição de ser explicado a eles, né, exatamente como seria, né, porque isso só veio a ser realmente esclarecido pela doutrina espírita quase 2000 anos depois, né? Então, mas eles já tinham na ideia deles a concepção da reencarnação, né? Que quando fala que é Elias, quando fala que é João Batista, quando fala que deixa eu lembrar outro nome, que é Jeremias, né? Então, eles já estão falando de pessoas que talvez que já tinham nascido e que já tinham morrido e que ele poderia ser ele reencarnado, essas pessoas reencarnadas. Então eles já tinham essa noção, embora não soubessem nada de como isso aconteceria, como seria, como não seria, né? Porque eles tinham naquela época a ressurreição, né? Eles tinham na cabeça a ressurreição, que é bem diferente de reencarnação, né? Então, então nessa passagem fica essa ideia, fica isso bem claro para a gente de que já tinha, né? Eles já tinham a ideia da reencarnação implantada no seu, na sua maneira de pensar, tá? E outra coisa que ele mostra com bastante evidência, que quando ele diz a Pedro que não foi a carne, né, e nem o sangue que falou, que foi o Pai que lhe passou a resposta, duas coisas ele mostra aí, né? Primeiro, a diferença entre corpo e alma, que são bastante diferentes. E
também comprova a comunicação dos espíritos com os encarnados, né? Porque o pai passou a resposta a Simão Pedro, é porque o espírito intuiu a ele, né? A gente hoje sabe que é puramente a intuição a ele de que ele era Cristo, o Filho de Deus Pai. Nesse inteirinho, também vamos falar de algumas outras passagens, né, que estão também no capítulo 4, e que fala de Herodes, o tetrarca, né, que ele tinha ouvido falar muito de Jesus, né, falava que ele ressuscitou, que ele curou, e muitas coisas que ele fazia, né. Então ele diz, né, quem era aquele homem? Quem era ele na realidade, né? Porque não poderia ser João Batista. Alguém disse a ele que poderia ser João Batista. Ele disse, não pode ser João Batista, porque João Batista eu mandei cortar a cabeça, né? E ele queria um dia ver Jesus. Ele queria conhecer Jesus também, tá? Então, também é mais uma, né? Que fica, mais alguma coisa que fica e que mostra, né? Que alguém já dizia a Herodes que era João Batista voltando. Então, se não era João Batista, ele diz, não pode ser João Batista porque eu cortei a cabeça dele. Então, era o povo que tinha a ideia da reencarnação já incutida na sua maneira de pensar, né? E após a transfiguração, né, os discípulos interrogam, né, os discípulos vão lá e interroga a eles a respeito, né, por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? E Jesus respondeu, é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio. Elias já veio. E eles não reconheceram e o trataram como desaprovo, ou seja, da maneira que eles acharam que devia tratar, e não que tivesse aceitado Elias. E que assim farão sofrer o Filho do Homem. Da mesma forma que ele, Cristo, já antecipava saber qual seria o sofrimento todo que ele passaria, né? E ele diz nessa passagem, né? E que farão sofrer o Filho do Homem. Então, seus discípulos compreenderam que ele falara sobre João Batista, né? Que era Elias. Muito bem. Então, a reencarnação fazia parte já dos dogmas, dos pensamentos dos judeus, né? Somente os saduceus, que era a elite daquela época, era o clero, o chamado clero, a elite, né? Da sociedade elite, que não aceitava esse tipo de pensamento. Eles achavam que tudo acabava e tudo morria, morria com a morte, tudo acabava, né? Isso eram os saduceus, né? Mas as ideias dos judeus sobre esse ponto, como eu estava falando, eles sabiam, eles tinham uma consciência de que isso acontecia, mas embora eles não soubessem ainda a forma correta, a maneira correta, né, de que tudo aconteceria, né? Então, mas eles tinham, né, que a palavra ressurreição, para eles, davam a noção da reencarnação. Embora a gente tenha que saber e tenha que estudar que reencarnação é diferente de ressurreição. A ressurreição foi o caso do Cristo, em que ele morreu e 3 dias depois ressuscitou, ou seja, ele voltou com o mesmo corpo, né? Ele voltou no mesmo corpo. Então isso se chama ressurreição.
A reencarnação é quando você troca a vestimenta, é quando você não tem mais como utilizar a vestimenta anterior. Por quê? Porque a vestimenta anterior, nós somos carne e osso, e os nossos tecidos se desfazem, né? Quando a gente falece, a parte de carne totalmente dissolve, vamos dizer assim, né, para ser mais simples, mais suave com as palavras, né? Então não há como aquele corpo ser remontado, ser refeito. A própria natureza já tratou de desintegrá-lo, vamos dizer assim, né? Então, mas temos ainda como falar, e o capítulo 4 também lança, a conversa de Jesus com Nicodemos, né? Que ele era um fariseu, né? E que se dizia homem, um mestre, chamado mestre, né? Junto aos judeus. E ele pergunta: mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse contigo. Jesus respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Isso para Nicodemos pesou de uma maneira bastante pesada, ficou muito pesado para o pensamento dele da época. É aquilo que eu falei agora há pouco, não tinha como ser explicado a ele naquela época. O entendimento talvez não chegasse naquilo que deveria ser. Então ele diz: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer uma segunda vez? Aí Jesus lhe retorquiu, né? Jesus já disse a ele: em verdade vos digo, se o homem nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido de Espírito é Espírito. Então vê aí a distinção bem grande que é feita, né? A diferença que existe do corpo, do físico, da carne, para o espírito, né? Não te admires que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo, né? O espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Ou seja, ele nos diz aí que nós somos igual ao vento. Nós não sabemos de onde viemos e nem para onde estamos indo, né? Então, por quê? Isso mostra que isso é apenas um pedaço de nós, um pedaço da nossa vida, um pedaço daquilo que a gente representa, né? Em cada existência. Nós somos um pedaço, então nós não temos começo nessa vida e nem temos o final nessa vida. A gente vai ter um pedaço da nossa existência como espírito nessa encarnação, ou a cada encarnação, é melhor dizer assim. Então, Nicodemos ainda insiste, né? E como pode fazer-se? E Jesus responde: pois que és mestre em Israel e ignora estas coisas. Digo-te em verdade que não dizemos senão o que sabemos, e o que não damos testemunho, senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho, porque Nicodemos estava duvidando, né? Se ele estava duvidando, ele não estava acreditando no próprio Cristo, que Cristo estava falando para ele.
Mas se não credes quando vos falo das coisas da terra, como me creres quando vos fale das coisas do céu? Então, quer dizer, é isso, exatamente isso que eu falei. A gente não tinha, né, como a gente analisou agora há pouco, eles não tinham ainda a capacidade de entendimento para poder discernir e aceitar a ideia de um novo nascimento, de uma nova reencarnação, de tudo diferente, ser o mesmo espírito. Então, na época, eles tinham o conceito maior, que era a ressurreição, que eles, pelo menos isso já era um princípio, né? E que isso vinha de antes, né? A gente já sabia que esse tipo de pensamento já existia há muito tempo atrás, quando os filósofos já haviam falado a respeito, já tinham dito, já tinham dado provas da reencarnação, de que acreditavam, inclusive, que acreditavam na reencarnação, né? Então, muito bem. Então, a ideia de que João Batista era Elias e os profetas podiam viver na terra, se nos depara muitas passagens dos evangelhos, notadamente acima das reproduzidas anteriormente. Se fosse errônea essa crença, Jesus não ia reafirmar. Pelo contrário, ele iria rebater. Mas, como é uma verdade, como é real, ele veio tentar explicar o máximo que ele podia para o entendimento da época. Mais uma vez se fala isso, ele explicou, né? Embora Nicodemos tenha ficado ainda talvez com as suas dúvidas e com seus pensamentos de como isso poderia acontecer, né? Então, se fosse errônea, então essa passagem, Jesus ia combater, lógico, como combateu muitas coisas da lei de Moisés. Muita coisa foi modificada. Modificada não, foi explicada, né? Melhor dizer assim, foi explicada pelo Cristo para não haver uma interpretação errônea daquilo que havia sido dito, né? Então, essas palavras, se o homem renasce da água e do Espírito, isso houveram muitas interpretações a respeito disso, né? Por quê? A regeneração pela água foi criada, levou à ideia do batismo, né? Que ainda até hoje, ainda tem-se mais ou menos a mesma ideia, né? De que o homem tem que ser batizado para poder ser filho de Deus. Então, fica essa ideia, ou não é, quando Cristo fala que é nascido da água, nascido da água foi o batismo. Algumas doutrinas utilizam para explicar o batismo, né? O texto primitivo, porém, reza simplesmente: não renasce da água e do Espírito. Mas existem algumas traduções da própria Bíblia, né, que fala de maneira diferente, né? Uns substituíram somente pela palavra Espírito, né? Outros para o Santo Espírito e outros Espírito Santo, né? Embora a original, né? A tradução original diz apenas Espírito. Para apanhar o verdadeiro sentido das palavras, cumpre também que se atente ao significado do termo água, né? Vamos ver o que é água. Que ali não fora empregado na acepção que lhe é própria. Muitos imperfeitos eram os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas também. Também tem isso, né? Eles acreditavam que a Terra saíra da água. E por isso consideravam a água, né, como elemento gerador absoluto. Assim é que em Gênesis capítulo 1 se lê: o Espírito de Deus
era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão debaixo do céu se reúnam em um só lugar, e que apareça o elemento árido, que as águas produzam animais vivos que nadem na água e os pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento, né? Então, segundo essa crença, a água se torna um símbolo da natureza material. Como o espírito era de natureza inteligente, essas palavras, se o homem não renasce da água e do espírito, né, significam que se o homem não nasce com seu corpo e sua alma, é desse jeito, se ele nasce tem que ter um corpo e uma alma, a gente tem que entender que é um novo corpo, né? Não seria o mesmo corpo, ele não vai nascer com o mesmo corpo, porque primeiro, que a gente sabe hoje que a gente nasce, cresce e depois que desencarna, o nosso corpo se desfaz e não há mais como a gente voltar a ter o mesmo corpo. Então, se a gente nasce de corpo, é um novo corpo, né? É esse sentido que a princípios compreenderam. Tal interpretação se justifica, aliás, por estas palavras: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito, né? Jesus estabelece aí uma distinção positiva entre o espiritismo, entre o espírito e o corpo, né? O que é nascido da carne é carne, indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito procede do espírito. É independente, e é independente totalmente do corpo. E também, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. São os violentos que o arrebatam, pois que assim os profetizam todos os profetas, até João. E também a lei. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é Elias que há de vir. Ouça-o, aquele que tiver ouvidos para ouvir, né? Então veja bem, ele explica exatamente que vai ser o espírito de Elias que deve reencarnar e que vai vir fazer as alterações necessárias que deva ser feita, né? Obviamente, ele está indicando que a algum tempo posterior Elias deverá vir como um espírito de coordenador e assumindo uma posição de orientador da doutrina, né? Da nossa doutrina espírita. Se o princípio da reencarnação, conforme acha expresso em João, podia, a rigor, ser interpretado em sentido puramente místico, o que já não acontece com essa passagem de Mateus, que não permite equívoco. Ele é mesmo o Elias que há de vir, né? Não há aí figura nem alegoria, é uma afirmação positiva, né? Então é bastante importante que a gente tenha em mente essas passagens, porque essas passagens, essas pequenas citações que foram feitas agora, exatamente nos mostram como era, o que acontecia naquela época, como se pensava, e vem o Cristo e nos diz claramente o que acontece, né? Nós não podemos ter em nossa mente ter um Nicodemos dentro da gente, né? A gente não pode ter um Nicodemos dentro da gente, onde a gente fica ainda em dúvida com relação à reencarnação. Mas nós vamos ver que a reencarnação é uma maneira, né? É uma graça dada pelo Pai que nos faculta melhorar, crescer, evoluir, né? Mas ele diz ainda: aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim ressuscitarão.
Despertai do vosso sono e entoai louvores a Deus, e vós que habiteis no pó, porque o orvalho que cai sobre nós é o orvalho de luz, porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Né? Então veja bem, ele fala aqui, né, que aqueles a quem a morte foi dada viverão de novo. Isso quer dizer que nosso espírito vai voltar mais uma vez, enquanto houver necessidade nossa de crescimento, de compreensão, de aplicação da lei, né, do amor. A lei do amor, que é a lei básica de tudo aquilo que a gente tem que fazer nessa vida, né? Mas quando o homem há morrido uma vez, quando seu corpo, separado do seu espírito, foi consumido, que é feito dele? Tendo morrido uma vez, poderia um homem reviver de novo? Nessa guerra em que me acho todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha mutação. Isso é uma citação de Jó, capítulo 14, versículos de 10 e 14. Né? Essa é uma versão dele, uma versão, aquilo que eu estava falando, da tradução, né? Da tradução da Bíblia, tradução dos livros sagrados, né? Como dizem as outras religiões, inclusive para nós também, é um livro sagrado porque a gente já segue, a gente já estuda. Quando o homem morre, perde toda a sua força e toda a sua força expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, viverá de novo? Olha as traduções. Esperarei todos os dias que meu combate até que venha alguma mutação. Isso é uma tradução, essa também é uma tradução da Bíblia, né? E o outro diz: quando um homem está morto, vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Essa é a versão da igreja grega, né? Tem a lei de Lamastre, de Sassi, e o protestante Osterwald. São as duas anteriores. Então, a versão que mais se assemelha seria a da versão da igreja grega. Nas três versões, o princípio da pluralidade das existências se acha claramente expresso. Ninguém poderá supor que Jó haja querido falar de regeneração pela água do batismo, que ele, de certo, nem sequer conhecia. Né? Tendo o homem morrido uma vez, né, ele poderia reviver de novo? Mais uma vez a pergunta. A ideia de morrer uma vez e de reviver implica a de morrer e reviver muitas vezes. A versão, se ele fala uma vez, por que não 2, 3, 10, 15, né? Nesta guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que se dê a minha mutação. Veja bem, o que é a minha mutação? Mutação já fala, eu vou mudar de corpo. O espírito não vai mudar, mas meu espírito vai mudar de corpo. E mudando de corpo, eu vou nascer de novo. Para mudar de corpo, eu tenho que nascer de novo. Né? Eu tenho que ser um embrião, tenho que ser gerado 9 meses e depois nascido novamente com um novo corpo. Né? Então não há por que duvidar que o nome ressurreição pode ser o princípio da reencarnação para alguns, né? Mas era o ponto de crença dos judeus, né? Que a ressurreição era um ponto de entendimento deles com relação à reencarnação. Né? Acontece que um dia, porém, não há como duvidar que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era o ponto de uma das crenças dos fundamentais dos judeus. Ponto que Jesus e os profetas confirmaram de todo formal, donde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo.
Um dia, porém, suas palavras, quando forem meditadas sem ideias preconcebidas, reconhecerão autorizadas quanto a este ponto, bem como em relação a outros mundos. Isso viveu muito tempo, veja bem, isso só foi mudado depois de muitos anos, né? Que o homem, né? As autoridades sacerdotais fizeram a alteração, né? Fizeram a alteração, retirando, né? Essa ideia da reencarnação dos livros de estudo das religiões, né? Então a gente está há mais de um milênio, né? Tem a maioria, as pessoas ainda aprendem que não existe a reencarnação, porque ela foi retirada do estudo, né? Pelas autoridades, religiosas, né? Vamos dizer assim, não foi pelo plano espiritual, foi o homem que decidiu que isso deveria ser retirado e foi retirado dos estudos, né? E algumas religiões adotaram não acreditar e não crer, e muita gente, e milhares de pessoas vivem ainda nessa ignorância, né? Ignorância essa que há de convir, foi a mesma ignorância que nós fizemos com Jesus. E se a gente parar para pensar, se ele voltar hoje, a gente ainda acaba fazendo novamente. Tão grande é o nosso entendimento raso, né? Por quê? Porque dentro da própria doutrina, dentro do nosso estudo, pessoas que às vezes convivem com a gente, ainda tem dentro de si, não externa, muita gente não externa, mas muita gente tem dentro de si a dúvida de como. Será que é certo? Será que é isso? Será que é mesmo? Tá? A gente estuda, aprende, ouve, grava até palavras, mas não consegue colocar dentro da nossa mente e não consegue aceitar. Tem muita gente que é assim. Não pensem vocês que seja, não, sou espírita e eu acredito na reencarnação. Isso não prova nada, né? A gente tem que ter dentro da gente a convicção de tudo aquilo que acontece e de tudo que a doutrina nos explica e nos mostra. Então a gente, quando estuda, a gente estuda para aprender. E a partir do momento que a gente aprende, a gente não tem que duvidar. Assim como você um dia aprendeu que 2 mais 2 são 4, você não vai duvidar, você não vai discutir, será que é 5? Então, se você estuda e acredita, tem que acreditar naquilo que os mestres e que os grandes espíritos vêm nos dizer. É importante a gente ter isso, né? Mas algumas doutrinas que adotam esse sistema, essa ideia da não reencarnação, tem ainda que explicar, e às vezes nem isso explica, né? Como é que ficam os laços de família. Eu nasci, tive um pai, tive uma mãe, tive irmão, tive tio, tive avô, tive tudo. Eu morri, puf, acabou. Ainda vai acontecer uma separação, porque nem todos têm o mesmo nível de entendimento, de crescimento espiritual. E aí? Aí eu pergunto, um vai para o inferno, outro vai para o céu, outro vai para o purgatório, ou seja, a família é toda desfeita, toda separada, e a gente não sabe o que vem depois disso, né? O que vem depois disso? A gente não sabe.
Então, isso é mais uma prova de que o Espiritismo nos explica. Não, não é assim. Nós não temos inferno, nós não temos purgatório, nós não temos o céu. Nós temos muitas moradas na casa do Pai, óbvio. Cada uma para o seu nível de crescimento, de entendimento, né, e de desenvolvimento moral. É isso que tem que entender. Muito bem. Então, os laços de família, eles ficam e são bastante fortes, dependendo do tipo de ligação que a gente teve com o pessoal, com os nossos parentes na Terra. Alguns se tornam amigos inseparáveis, tá? Mas tem outros que entram na nossa vida para nos ensinar, mas não faz parte daquele grupo familiar que a gente sempre teve. Porque nossos espíritos, geralmente, para poder ter um meio de resgate, né? Nós temos que conviver com pessoas que fizemos mal e que nos fizeram mal. Por quê? Porque a que a gente fez o mal, a gente tem que buscar o perdão desta pessoa, né? E para aqueles que nos fizeram mal, a gente tem que perdoar. Exatamente aí está o motivo real, a necessidade real da reencarnação, que é a gente poder ter a oportunidade, Deus nos dá a oportunidade de podermos reconciliar, dar o perdão, receber perdão, né? Criar um amor, né? Praticar o amor, porque o perdão é uma forma de amor. Mas o verdadeiro perdão não é aquele, eu te perdoo, mas não quero mais saber de você, não é isso. Você pode até se afastar, sim, você não vai viver no dia a dia, mas o perdão tem que vir de dentro. Eu não vou dizer, não, fulano eu perdoei, mas não quero conversar com ele. Não, não é assim. Não pode e não deve ser assim. Se a gente tiver que conversar, a gente tem que conversar conforme alguém que a gente já perdoou. É diferente. É um perdão, né? E a gente tem que ver o seguinte, que também a necessidade da reencarnação está vista aí, né? A gente precisa que haja a reencarnação, porque a gente precisa, é nela, através dela, que a gente vai criar o sentimento do amor, do perdão, da caridade, né? Então, essa é a necessidade da reencarnação. Então, não podemos dizer que a reencarnação é um castigo. Porque se a gente fosse falar de cada motivo que cada um tem para na sua encarnação atual passar por isso ou passar por aquilo e passar por um monte de coisas que a gente realmente acaba passando durante a nossa vida, né? É muito difícil. A gente teria, né, vamos dizer assim, que ficar aqui estudando 10 horas, talvez 10 horas, fosse até um segundo da necessidade de tempo que a gente deveria ter. E olha que a gente ia precisar de muito livro, de muita explicação ainda para poder entender, né, cada uma dos nossos sofrimentos dessa vida, né? Mas basta se saber que a reencarnação é uma bênção do Pai para que a gente possa progredir, aprender e aplicar os ensinamentos
de Jesus, né? Então, essa é a necessidade da reencarnação, né? A necessidade da reencarnação vem por isso, que é a necessidade que a gente tem de fazer, de crescer e de poder progredir e evoluir moralmente, né? E ter e desenvolver dentro da gente o perdão, a caridade, o amor, o verdadeiro amor do Cristo, né? Então, meus irmãos, basicamente é isso que a gente tinha que estudar no quarto capítulo do Evangelho. Nós vamos agora fazer uma prece, agradecer a Deus por tudo que a gente recebe. Eu sou adepto de nada pedir. Não, eu não tenho que pedir. A minha maneira de pedir está na minha maneira de agir. E se eu vou agir dentro da doutrina, eu sei que receberei como alguém que age dentro da doutrina. Da mesma forma que eu não vou receber se eu agir fora da doutrina. Então, as minhas preces são sempre, a maior parte delas, é de agradecimento. Vamos então elevar nossos pensamentos até Jesus, nosso irmão maior, agradecer a Ele a oportunidade que temos neste dia de poder estudar mais uma parte do seu Evangelho, que possamos nós desenvolver nossa mentalidade para poder entender tudo que nos foi dito, e o mais importante, que a gente consiga aplicar tudo aquilo que a gente aprende. Vamos agradecer a Ele todo esse entendimento, todo esse esforço que a gente ainda tem condição de fazer para poder entender, para poder agir e para poder viver dentro das leis da doutrina. Vamos agradecer a presença dos nossos mentores, os mentores do SEAP, né, desta cruzada, que nos acolhe e que nos dá o direito de crescimento e de emancipação, vamos chamar até de emancipação, né, de crescimento. Que cada dia, cada vez a gente sobe um degrau. Então essa emancipação do degrau que a gente está subindo. Agradecer aos guias espirituais dessa casa, agradecer os nossos bons amigos da espiritualidade, nossos protetores, nossos guias espirituais, que estão sempre conosco, lutando junto com a gente e nos intuindo a cada momento, a cada fato, para nos guiar em direção ao nosso crescimento, né? Em direção à doutrina de Jesus. Temos que agradecer ao nosso amigo, ao nosso irmão maior também, a presença deles, para que eles não desistam da gente e que eles possam ser abençoados, justamente por não desistir, estar sempre persistindo em estar do nosso lado. Vamos agradecer a nossa Mãe Maria, né, que nos embala, que nos acarinha, e que zela por nós, e que nos momentos difíceis sempre intercede a nosso favor, nos dando sempre a paz, a tranquilidade e o amor de mãe. Vamos agradecer também, podermos vibrar em benefício de todos aqueles nossos amigos que trabalham, que vivem e que morrem dentro dessa nossa pandemia, né? Que todos eles possam ser muito abençoados, cada um deles,
porque cada um cumpre com os desígnios de Deus. Mas que todos eles possam ser amparados pelos nossos bons amigos da espiritualidade. E que bom seria se pudéssemos todos nós fazermos parte dessa equipe de socorro. E para isso, agradecemos a Deus a nos permitir nos colocar à disposição durante os nossos plantões noturnos. Podemos ser dos resgatadores e amparadores e guiadores daqueles que necessitam. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, Mestre, por permitir que os nossos bons amigos da espiritualidade possam fluidificar essa água que cada um colocou com certeza ao seu lado, que cada um receba aquilo que necessita e aquilo que precisa, né? E que cada um possa receber as energias que está doando em benefício de todo o nosso planeta. Que as suas mentes, que seus pensamentos sejam sempre positivos e alegres, para poder acalmar e dar amparo a todos aqueles que necessitam. Obrigado, Mestre Jesus. Nos dê um excelente fim de semana e siga conosco, agora e sempre. Que assim seja.